Amados e amadas de Deus, saúde e paz. A nossa vida é feita de discernimentos e de escolhas. Os discernimentos e as escolhas que fazemos dão rumo à nossa vida. Dão rumo ou desnorteiam a nossa vida. Este é um preço que nos desafia da liberdade que Deus nos dá. Discernir e escolher. Por isso, quando nós lançamos o olhar sobre a nossa humanidade com suas feridas expostas, somos desafiados a compreender que os descompassos nascem de discernimentos sem a lucidez do amor e por escolhas pautadas no estreitamento que toma conta muito facilmente do coração humano. Ao lançarmos o nosso olhar sobre a humanidade com suas feridas expostas, desafiados todos igualmente, neste tempo, por esta pandemia do coronavírus, que não faz e não deixa escapar ninguém, independentemente da condição, lamentavelmente pesando mais sobre os pobres e sofredores. Somos desafiados a uma escuta mais profunda, a uma escuta profunda que faça brotar dentro do coração de cada um de nós a sabedoria necessária para que nossos discernimentos sejam lúcidos e as nossas escolhas sejam pautadas no amor. Se nós não compreendermos que este é o rumo verdadeiro, e se não adotarmos esta lógica como dinâmica para a nossa vida, continuaremos a ser uma humanidade desvairada, sociedades descompassadas, homens e mulheres carregando pesos sem aguentar carregá-los. Por isso hoje, no coração da igreja, no exílio, no coração de toda a humanidade, para quem o Senhor da vida foi e se ofereceu, ecoa o grande convite a uma escuta. E ao percorrermos a narração da paixão do Senhor nos capítulos 18 e 19 do Evangelho de João, narração organizada em 7 cenas muito tocantes, podemos sempre, ao falar ou ao silenciar, ao apenas estar presente, compreender que existe para o nosso discernimento e para as nossas escolhas a pauta de uma realeza, a realeza de Cristo. Uma realeza que está na contramão das ostentações que adoecem o mundo. Uma realeza que cura, porque devolve ao coração humano o gosto pela simplicidade, pela verdade e pelo bem. A realeza de Cristo é dela que devemos nos revestir. E ela tem características próprias. Características próprias que se tornam para nós lições que precisam ser aprendidas e praticadas. Quando o Senhor é procurado por um destacamento de soldados, é a primeira cena no Horto das Oliveiras,
destacamento guiado por interesse por um dos seus, o traidor, Jesus se apresenta ao perguntar a quem procurais. Apresenta-se com a resposta que revela o que ele é. Sou eu. É a referência à presença amorosa de Deus. Em Deus não tem medo. Em Deus não há o medo que paralisa, que faz guardar, que faz precaver-se para além daquilo que é necessário, comprometendo a solidariedade e o respeito. Em Deus não tem disputa. Em Deus a realeza se revela tão simplesmente como amor. Não há outra lógica em Deus senão a lógica do amor. Para nos convencer que o nosso discernimento e nossa escolha, nossos discernimentos e escolhas, se não pautados no amor de Deus e apenas na nossa lógica humana, nós caminharemos passo a passo, resvalando no caos e no fracasso. A realeza de Cristo diante de Pedro, que é medroso, covarde, que não tem coragem de se colocar na fidelidade daquilo que tinha recebido e já compreendido diante de uma criada que lhe pergunta alguma coisa, não o descompassa, mas o deixa misericordiosamente olhando a Pedro, chamando-o a tomar consciência da sua pequenez, da sua vulnerabilidade, da sua fragilidade humana. E o Senhor caminha em diálogos profundos com um governador convencido do seu poder, mas não iluminado pela necessária luz que vem do amor de Deus. Tem medo, não sabe se confrontar, não sabe conduzir àqueles que ali estão, mesmo religiosamente revestidos de uma sabedoria que lhes faça ver para além das aparências. Pilatos tem medo e capitula diante da escolha preconceituosa e ignorante dos conterrâneos religiosos de Jesus. Por isso, faz valer uma injustiça por não ser da verdade, aquela verdade que ele mesmo pergunta: o que é a verdade? A verdade de Deus não é um conceito, não é uma estratégia, não é uma simples indicação. A verdade em Deus é o amor, o próprio Deus. E por isso escolhe, no lugar de um justo, um bandido, fazendo valer as lógicas do interesse, as lógicas do medo que impossibilita os religiosos conterrâneos de Jesus a enxergar com nitidez o verdadeiro rumo. E também capitulam diante do mesmo medo daquele que era o rei. Amados e amadas de Deus, a realeza de Cristo se revela na sua simplicidade, na sede que tem pela humanidade salva e redimida, na coragem amorosa de nos escolher, indicando-nos uma mãe, chamando-nos à consciência bonita e importante do nosso discipulado, caminhando com ela, que é discípula exemplar, por isso, embora chorosa e dolorosa como mãe, se põe ao pé da cruz e acompanha o seu filho, entendendo essa lição do amor que é dada somente e comprovadamente
na oferta que se faz da vida, como Ele, Cristo, no alto da cruz, derrama o seu sangue e morre para nos salvar. O silêncio da sua morte é o silêncio mais profundo, que engloba o silêncio doloroso e inquietante da morte, que bate à porta de todos nós. Por isso estamos desafiados a nos cuidar, para não sermos infectados, para não corrermos o risco de perder a nossa vida, de não vermos como estamos vendo em todo o mundo e também na sociedade brasileira a morte de tantas pessoas, de amigos nossos, de pessoas que têm grande importância, de pessoas que precisam de nós. E, lamentavelmente, nos envergonhando ainda mais dos vulneráveis, dos indefesos e dos mais fracos. O silêncio da morte de Cristo engloba os silêncios nossos, quando não dizemos a verdade, quando simplesmente fazemos valer a lógica da nossa razão, cuja iluminação é indispensável, mas que não nos faz chegar à estatura que devemos ter na nossa condição maior de filhos e filhas de Deus. Este silêncio que agora ressoa em toda a humanidade ao celebrarmos hoje, no segundo dia do Tríduo Pascal, a ação litúrgica da paixão e morte do Senhor, este silêncio precisa nos fecundar, irmãos e irmãs. Porque este servo de Javé, chagado porque tem sobre si nossos pecados e as dores da humanidade, as feridas expostas da humanidade neste tempo, na contramão de tudo que ela pode e tem conquistado. Este servo de Javé chagado é a expressão do nosso pecado, das nossas injúrias, dos nossos maltratos ao meio ambiente na casa comum, por extrativismos inescrupulosos, por ganâncias no uso dos bens da criação, pela imposição de uma lógica frenética que nos faz viver para ganhar, para ajuntar, para guardar aquilo que a gente ajunta, fazendo-nos perder a grandeza do dom de viver, a alegria do amor e a competência humana e espiritual de costurar as nossas diferenças para fazer delas uma grande riqueza a serviço da vida plena. Esta celebração que fazemos, iluminados pela palavra, é para que nós possamos fixar o olhar neste servo sofredor, que é, no entanto, como nos lembra a leitura segunda proclamada da carta aos Hebreus, um sacerdote. Não o sacerdote para o rito, mas o sacerdote para uma existência pautada numa nobreza que só vem e que só sabe vivê-la quem ama de verdade. E quem tem um coração para além da sua inteligência, que precisa ajudar e é indispensável, tem um coração marcado pela lógica do amor. A humanidade ferida, com feridas expostas, precisa mais do que nunca de muitas providências, de muitos encaminhamentos, convencidos que devemos estar, enquanto estamos enfrentando esta pandemia do coronavírus, que é preciso agora uma vida com hábitos mais simples, ter a coragem de abrir mão do muito que temos, pautar o nosso caminho na solidariedade, abrir os nossos olhos, os olhos da nossa inteligência e da nossa fé e do nosso amor, para enxergar o que sofre, o que precisa de nós, aquele que precisa da nossa palavra para se levantar, caído que está no caminho.
Este silêncio é o único silêncio que pode, de fato, fecundar o novo na humanidade. Por isso, agora mais do que nunca, é preciso fixar o olhar neste Cristo sofredor e deixar brilhar dentro de nós uma luz que não vem das nossas conclusões, nem das estratégias que traçamos, embora elas sejam necessárias para que provemos que minimamente somos de fato inteligentes. Só esse silêncio pode fecundar na contemplação do amor. Este silêncio que está incomodando muitas vezes de nos fazer estar nas nossas igrejas vazias. Este silêncio de não estarmos nas ruas, nos lugares costumeiros, nos bares, nos shoppings, nas lojas, no ir e vir sem rumo. Este silêncio que nos incomoda no quarto da nossa casa. E, sobretudo, esse silêncio que nos incomoda dentro de nós mesmos. Escancarando para nós quem somos, o que somos, nos deixando incômodos e não nos permitindo, tão simplesmente, encobrir-nos com o nosso fazer, ou com as nossas conclusões, ou com as nossas propostas. Chamada a humanidade, chamada a sociedade brasileira, chamado a cada um de nós a uma escuta qualificadora, para mudar muitos critérios, para nos iluminar, para nos fazer diferentes e para nos fazer corajosos. Que o silêncio profundo e inquietante da morte do Senhor, lembrando a nossa morte, porque todos nós morreremos, esse silêncio seja uma advertência, uma convocação e um amoroso convite para o novo, que não vem de mim, que não vem dos poderosos do mundo, o novo que não virá tão simplesmente por aqueles que têm dinheiro, o novo que não virá simplesmente por conta disso ou daquilo, mas que virá do coração de Deus. E é por isso que nós contemplamos a sua morte. E corajosa e confiantemente nos deixamos sepultar com Ele. Porque só sepultados com Ele, com o exercício do seu sacerdócio, nesta contemplação amorosa, poderemos com Ele reviver e cuidar da nossa vida, num tempo em que ela precisa ser cuidada mais adequadamente. Amados e amadas de Deus, não deixemos passar esta oportunidade. É um tempo sofrido, é um tempo doloroso, é um tempo de aflições e de privações, mas é o tempo de nascer o novo de Deus. E o novo de Deus só pode nascer, professamos a nossa fé e aqui celebramos nele, por ele e com ele. Cristo, Senhor de nossa vida. O Senhor de nossa vida que não precisa ser gritado, muito menos ser ensurdecido com preces, e nem com devocionalismos, e nem com modos que encubram a sua centralidade na vida da igreja, na vida da humanidade e na vida de cada um de nós. Vamos acrescentar à nossa inteligência, às nossas estratégias, o nascedouro e a fonte inesgotável de uma fé autêntica, contemplação. Conceda-nos, Deus, esta graça. A exemplo da mãe dolorosa, que ao pé da cruz contemplava no alto o seu filho que morria. E por contemplá-lo e escutá-lo amorosamente no mais profundo do seu coração, torna-se para nós exemplo de fé. De uma fé que não se esgota nos ritos, nas normas, nas estratégias, mas de uma fé que é, sobretudo, a atitude de quem se oferece em tudo que é e em tudo que faz, a exemplo dele, por amor.
seja esse o caminho novo que esperançosamente pedimos e escancaramos o nosso coração para a humanidade. O novo de uma vida simples, de uma vida espiritual, de uma vida solidária, de uma vida em que reverenciamos a vida de cada pessoa que custa o sangue de Cristo. Deus nos conceda a graça deste silêncio, fecundando a nós, para que nossos discernimentos e nossas escolhas deem um rumo novo à nossa vida, à vida do mundo, à vida da igreja, à vida da nossa sociedade. Amém.